Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês que sim, mesmo sem ter ganhos reais, sem ter renda, você paga imposto de renda. Então se você quer entender como isso funciona, fica comigo até o fim do vídeo. Salve! Bem-vindos a mais um vídeo! E hoje eu vou te mostrar como você paga imposto de renda, como o governo, o leão lá do IR, ele te come dinheiro mesmo sem você ter ganhos reais, investindo em ações, por exemplo. Primeira coisa, por que isso acontece? Acontece por uma coisinha chamada inflação, que é a desvalorização de uma moeda em razão da sua impressão de dinheiro desvairada ou descontrolada pelos bancos centrais. Aqui no Brasil, Banco Central do Brasil. E como que é medida a inflação? Primeiramente, a inflação oficial é medida pelo IBGE e ela é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que basicamente é um índice que tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo ao consumidor. Então é uma cesta de preços que mede quanto o seu poder de compra, você do brasileiro, se perde ao longo do tempo. No acumulado de 2020, a inflação fechou a 4,52%. Significa então que o seu poder de compra dentro de um ano ficou abaixo de 4,5%. É isso que você perdeu de dinheiro. Se o dinheiro estava debaixo do colchão, você teria 4,52% a menos lá em 2020. Só que tem uma coisa, a inflação divulgada pelo governo, a oficial do governo, não reflete a realidade. O melhor índice que representa realmente a perda do poder de compra do brasileiro é o IGPM, que daí não é calculado por uma entidade pública, mas pela FGV. O IGPM, ele calculou uma inflação de 23% em 2020. Este sim é um cálculo que reflete a realidade brasileira. Ou seja, você perdeu pelo menos 20% do seu dinheiro em 2020 se ele não estava devidamente investido. Acontece que, mesmo investido especificamente em ações, você ainda paga imposto de renda mesmo sem ter uma efetiva renda. Como que isso acontece então? Primeiro, como que é o imposto de renda hoje sobre a renda variável, sobre as ações? Ele incide a uma alíquota de 15%. E o fato gerador, ou seja, o que gera o imposto, é oferir rendimentos na venda das ações. É o chamado ganho de capital. Então, como que é calculado o imposto de renda que você paga sobre a venda das suas ações? Basicamente, é a diferença entre o preço de aquisição que você pagou naquela ação, por exemplo, R$10, e o preço de venda desta ação lá no futuro, depois de uns 5 anos, por exemplo. Vamos supor que a ação, após 5 anos, esteja cotada a R$20. Logo, há uma diferença de R$10 e o imposto de renda 15% incide sobre esses R$10, o que dá então R$1,50 por ação. Só que qual que é o grande problema aí? Você percebe que eu calculei no período de 5 anos e você teve um ganho de capital de 100%. Dividindo-se esse 100 por 5, temos o que? 20% ao ano, beleza? Tranquilo, eu ganhei 20% ao ano. Só que nesses 5 anos, a inflação também cresceu 20%. Então a cada ano, o seu dinheiro perdia 20% de valor. De modo que, ao final de 5 anos, a inflação acumulou uma desvalorização de 100%. Então qual que é o pulo do gato? Você, na verdade, ao vender as suas ações e pagar imposto de renda para a Receita, você simplesmente pagou sem ter um efetivo ganho. Por quê? Porque a inflação comeu todo o seu ganho, cara. Você não teve ganho real, só teve um ganho meramente fictício ou nominal. Você acha que ganhou 100%, mas na verdade você ficou no 0 a 0, porque a inflação também cresceu 100% nesses 5 anos. E mesmo assim, o imposto de renda que você paga para a Receita não desconta essa diferença. A grande verdade é que o sistema tributário brasileiro justo, o que ele deveria fazer? Descontar os efeitos da inflação sobre o ganho de capital. E aí sim, sobre essa diferença final, cobrar o imposto de renda, porque daí sim é a renda que efetivamente o investidor teve. Mas não é assim que acontece. Nesse exemplo hipotético, na verdade você teve prejuízo, porque além de você ficar no 0 a 0 ao longo dos 5 anos, você ainda pagou imposto de renda, perdeu 15% do seu capital, dando assim de graça para a Receita. E aí você pode me dizer, tá, Luan, mas você considerou aí nesse cálculo de 20% ao ano o efeito dos dividendos sobre as ações?
Olha, nesse exemplo hipotético, eu fiz 20% de ganhos anuais, considerando ou não dividendo. Mas vamos pegar então um exemplo que você investiu em apenas uma ação que não paga dividendos, como a Via Varejo, que não paga dividendo, cara. É uma ação de crescimento que acabou de sair de um turnaround e logo não tem dinheiro para ficar distribuindo aos acionistas. Dessa forma, eu fico dependente exclusivamente do ganho de capital, ou seja, da valorização da ação. Mas se essa valorização for comida pela inflação e eu for lá e vender a ação e ainda assim pagar imposto de renda, no final das contas eu estou tendo prejuízo. E não pense que é só no Brasil que é assim, até nos Estados Unidos é assim, cara. Lá o sistema é o mesmo. O que isso significa? O que a gente pode tirar de conclusão disso? Que o governo gosta que você fica comprando e vendendo ações sem parar, que não investe por longo prazo. Porque as estatísticas mostram que no longo prazo o ganho com as ações supera a inflação. Mas no curto prazo, e até 5 anos é considerado curto prazo no mundo dos investimentos em ações, então você fica aí sujeito a tomar ferro da inflação e ainda assim pagar imposto de renda. Você praticamente é penalizado pelo governo, cara. E aposto que muitos aí não sabiam disso, né? Por isso, se você não quer ficar pagando imposto pro governo, pensa muito bem antes de vender rapidinho as suas ações com um pouco ganho de capital, sabe? Fique de olho na inflação. Não fique só de olho no IPCA, que é uma inflação fictícia do governo. Sempre olhe o IGPM, que é feito pela FGV, então é muito mais confiável. E você pode sentir o que eu tô falando, cara. Você acha que, considerando esse aumento todo que teve nos preços do ano passado e pro presente ano, só aumentou 4% o preço das coisas, cara? Claro que não. É só você pegar o arroz e feijão, subiu 100%, cara. Pra finalizar ainda e arrematar com vocês que você paga imposto de renda mesmo sem ter ganho, olha aqui a definição da base de cálculo do imposto de renda. Resultado positivo entre o valor de alienação do ativo, da venda da sua ação, e o seu custo de aquisição, o preço que você pagou para comprar ela lá atrás. Calculado pela média ponderada dos custos unitários auferidos nas operações realizadas em cada mês, admitindo-se a dedução dos custos e despesas incorridos, necessários à realização das operações. Ou seja, cadê aqui falando que desconta a inflação? Não desconta a inflação, cara. De modo que você paga perdendo dinheiro. O negócio é tão bizarro que imposto de renda é quando você tem renda. Mas mesmo se você não tem uma renda real, mas uma mera renda fictícia, você ainda paga para o governo. Dessa forma, a última conclusão que ainda a gente tira, que é não ficar comprando e vendendo em ações de maneira descontrolada sem levar em conta a inflação, é que ficar dependendo exclusivamente de ações que só contam com a sua valorização é algo também bastante arriscado, porque às vezes a valorização delas pode não bater a inflação. E se você tivesse posicionado numa empresa que paga dividendos de forma recorrente, você estaria bem mais protegido da inflação e assim os seus ganhos seriam reais e não meramente nominais. É isso então, cara, que eu queria falar pra vocês hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o like e comenta aí o que você acha desse esquema aí do governo de cobrar, mesmo se você não tem ganhos reais. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing e até o próximo vídeo. Fui!